Então vamos falar hoje sobre o diaconato. Queridos, no livro de Atos, no capítulo 6, a igreja primitiva começou a crescer. Depois que Cristo foi assunto aos céus, os seus discípulos seguiram o ide do Senhor, como está escrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo. E pregando a palavra, muitas pessoas aceitaram a Jesus como seu suficiente Salvador. A igreja primitiva, ela era composta dos gentios e também de judeus. Entre os judeus, existiam os judeus helenistas, que eram nascidos fora da Palestina, e os judeus palestinos, que eram considerados judeus na sua nata, vamos dizer assim. Os judeus propriamente dito. Mas os judeus helenistas, que eram de língua grega, enquanto os judeus de língua da Palestina, eles falavam a língua aramaica. Então existia essa diferença. E os judeus palestinos, eles de alguma forma discriminavam os judeus que eram helenistas, que falavam a língua grega e não o aramaico como os demais judeus da região. A igreja começou a crescer e houve a necessidade da assistência social da igreja. E as viúvas, como era de costume entre os judeus, as viúvas não tinham posse na herança. A igreja primitiva, ela começou a ajudar as viúvas. E nessa ajuda, os judeus helenistas perceberam que as suas viúvas eram discriminadas, enquanto as viúvas dos judeus palestinos recebiam melhor grado, diante da assistência social. Então, houve uma certa confusão entre eles e levaram essa notificação para os apóstolos. Os apóstolos chegaram, falaram, reuniram a todos e disseram: olha, nós não podemos deixar a palavra de Deus para servir à mesa, ou seja, separai, escolhei entre vocês homens preparados, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, para que eles possam cuidar da obra assistencial entre vocês. Isso pareceu, essa palavra, esse concílio entre os apóstolos e os irmãos, pareceu de bom grado a todos. Então instituíram o diaconato. Então, o diaconato, ele começou da demanda, da necessidade da assistência social no meio da igreja primitiva. Mas existe ou existiu algumas qualificações para a escolha de pessoas para o diaconato? Sim, não poderia ser qualquer pessoa e deveria ser escolhida para participar do diaconato. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo nos traz uma lista, um manual para que o jovem pastor Timóteo, que pastoreava então a igreja em Éfeso e também necessitava lá de presbíteros e diáconos, para que ele tivesse um parecer na hora de levantar pessoas tanto para o presbitério, como também para o diaconato. Então vamos ver o que está escrito lá na carta de Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, nos fala o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. A primeira qualificação é honestidade. Não pode uma pessoa ser separada ao diaconato e viver uma vida que não seja honesta, pois ela tem que manter, diante da sociedade, diante dos irmãos, uma vida honesta, pois ela vai exercer um papel fundamental na assistência social da igreja. Outra qualificação não pode ser de língua dobre, ou seja, uma pessoa que fala uma coisa aqui, depois desfaz daquilo que falou. Sendo que a palavra de Deus nos diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de proveniência maligna.
Outra qualificação é não dar muito vinho. E a outra é não ser cobiçoso de torpe ganância. A qualificação que o apóstolo Paulo colocou é que ele guarde o ministério da fé em uma pura consciência. O apóstolo Paulo sempre toca nessa tecla. Uma consciência limpa, uma consciência pura, uma consciência santa, que é muito importante diante de Deus. Você pode estar exercendo o ministério do diaconato e ali perante a igreja de Cristo, né, está demonstrando uma aparência, sendo que depois que sai diante dos irmãos, está cometendo algum tipo de delito, está praticando alguma coisa impura. Por isso a necessidade do diácono, ao ser separado, que ele tenha uma pura consciência. O diácono, ele foi escolhido para qual tipo de função ou funções? Logo no início da igreja primitiva, nós vemos que houve essa demanda, a necessidade na assistência social entre as viúvas helenistas e as viúvas judias da Palestina. Então, uma das primeiras funções exercida pelo diácono foi a função na área assistencial. Eles ali eram movidos para visitar as pessoas, levar a cesta básica, separar, né, o mantimento que a igreja estava crescendo e demandava de pessoas qualificadas para a assistência social, enquanto os apóstolos cuidavam do ensino da palavra de Deus e também da propagação do Evangelho de Cristo. Eu quero citar aqui também um dos escolhidos. Engraçado, queridos irmãos, que entre os 7 escolhidos, todos os 7 foram helenistas, pois são nomes gregos. Então nos fala aqui que eles não eram judeus palestinos, né? Mas eram judeus helenistas que nasceram fora da Palestina. Estevão foi um dos escolhidos, foram 7 diáconos então escolhidos. E um deles era Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, homem que foi usado por Deus não só na assistência social da igreja, mas também na propagação da palavra de salvação dentre as pessoas que estavam ali. A tal ponto dos judeus se insurgirem contra Estevão, né, dele estar ensinando a salvação através de Cristo, e muitos judeus que não eram convertidos ao cristianismo se levantaram contra Estevão e não puderam resistir, tamanha era a sabedoria de Deus na sua vida. E olhando para Estevão, viram a sua face como a face de um anjo. Mas agora eu quero ouvir um pouco o nosso irmão Sérgio e também o nosso querido presbítero Antônio, que vai falar sobre a função do diácono hoje em dia. Mas antes disso... Sobre o diaconato, como a lição está falando da diaconia nos tempos passados e a diaconia hoje, então a função do diácono, no meu entendimento, tinha que permanecer a mesma, claro, com mais algumas necessidades hoje. O diácono também, ele pode suprir outras necessidades, além da social, além de acompanhar as famílias, de servir a igreja como um bom levita, podemos dizer assim, né? Com certeza. Então, hoje, infelizmente, ou felizmente, em alguns casos felizmente ou felizmente, o diácono hoje, pela necessidade, nós vemos hoje que às vezes o diácono cumpre uma função, às vezes até pastoral. Às vezes o pastor não está, às vezes não tem um presbítero, o diácono substitui, o diácono pode dirigir uma congregação, não tem problema algum. A distorção que há, às vezes, no entendimento de alguns, é que o diácono, ele já tem, às vezes a pessoa fica querendo ser diácono. A gente, Fábio até já citou isso no início da sua fala. Infelizmente, se tem uma ideia, às vezes não é ensinado, às vezes sim, às vezes não. Não é ensinado que a pessoa, primeiro ela tem que ter o chamado de Deus, e ela tem que entender que ela tem que fazer aquilo que ela foi chamada. E às vezes a pessoa é selecionada para ser um porteiro, automaticamente já vai na ideia dele que ele, posteriormente ele tem que ser diácono.
E aí depois, na ideia dele, posteriormente ele tem que ser presbítero. Posteriormente ele tem que ser pastor. Né? E por aí vai no pensamento de algumas pessoas. E as pessoas não entendem que nem todos que exercem como diácono, né, tem que ser presbítero, ele tem que ser pastor. Não, primeiro ele tem que ter o chamado de Deus. E ele tem que cumprir a função dele como diácono, não querendo ser pastor, mas ele tem que cumprir a função dele como diácono e coloca nas mãos de Deus. Como eu falei anteriormente, quem deseja o episcopado, boa obra deseja, mas que não deseja por vaidade, né, mas de servir. Eu falei Uma aqui, decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderindo pelos líderes, até que momento assim eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém, Pai. Glória a Deus. Está aí, queridos, essa lição maravilhosa falando sobre diaconato. Nós sabemos que a palavra diácono vem do grego, né, diáconos, que quer dizer serviço ou também servente. Então, o diácono, ele foi instituído para servir na casa de Deus. E é muito importante, como o presbítero Antônio, querido Sérgio, também já falou, que o diácono, né, ao ser separado, que ele pense ali, né, no trabalho, no serviço ao Senhor. Se lá na frente Deus quiser que ele exerça outra função em outro cargo, como presbítero ou como pastor, né, isso vai ser da vontade de Deus, mas ele tem que pensar no que ele está fazendo no momento, né, e não ficar só pensando no futuro e querendo agradar um e a outro para ter um cargo maior. Não, ele tem que agradar primeiramente a Deus, a sua igreja, atuando de uma forma correta no exercício do diaconato, que é tão ilustre esse ministério, querido Antônio. Observe, Fábio e Sérgio, a escolha dos diáconos. Tem que ter qualificações. Infelizmente hoje, eu estou aqui sempre pontuando algumas coisas, porque no dia a dia a gente vive, ouve, né, e a gente tem que comentar. Infelizmente hoje, a Bíblia fala sobre a escolha, tem que ter qualificações. Observe que eles oraram e olha, escolhei 7 homens, e aí coloca as qualificações. Então começa já na escolha. Então infelizmente hoje, alguns líderes escolhem não orando, pedindo a Deus a direção, não também observando as qualificações. E aí a pessoa vai ser um péssimo diácono, vai ter um título de diácono, mas não vai exercer a função como qualquer outra função que exige as qualificações. Eu entendo que para alguém ser diácono, eu estava conversando um dia desses sobre essas questões de separações de obreiro e consagração, eu entendo que você não tem que chamar para fazer, você tem que reconhecer quem já faz, quem já tem as qualidades, né? É o que a Bíblia diz, as qualidades. Aí eu separo alguém para ser diácono que não tem a qualidade que a Bíblia fala, né? Como o presbitério e tantas outras funções. E às vezes na escolha, a gente erra na escolha. Eu costumo dizer que uma pessoa que não frequenta escola dominical, que não frequenta culto de oração, culto de ensino... Meus queridos, finalizando mais uma escola bíblica dominical, diretamente da Rádio Vox, uma escola dominical um pouco diferente das demais que eu posto aqui no canal, mas foi bênção de Deus através do diácono Sérgio, presbítero Antônio, que também nos ajudaram nessa EBD. Eu peço para que você curta, comente, também compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse tão grande estudo da Palavra de Deus. Espero você na próxima lição, se assim o bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.